Nildo José, prazer recebê-lo aqui conosco no nosso ADCast. É um prazer enorme ser arquiteto baiano de Feira de Santana. Muito bom. Obrigado, eu que te agradeço. É um dos nomes, os melhores nomes hoje da atualidade, né? É um prazer muito grande recebê-lo aqui. E eu estava vendo aqui, Nildo, olha as aspas aqui do profissional. A arquitetura precisa arrancar suspiros, contar uma história e ser cenário para a felicidade. Lindo, maravilhoso. Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço o convite. Estar aqui contigo, Mamed, é um prazer meu trocar um pouco da minha trajetória aí, trocar um pouco dessa informação e conversar um pouco sobre arquitetura, né? Sobre o que é esse amor e o que me move aí ao longo desses anos de carreira. E eu percebo assim, Nildo, eu venho acompanhando o teu trabalho há muito tempo, você sai da caixinha, Sim. Você deixa de ser, você não faz o óbvio. Sim. Né? E eu acho muito legal, e não é à toa que você é destaque em todas as mostras de decoração e nos projetos que você faz. Gostaria aqui antecipadamente de te dar os parabéns. Obrigado. É um desafio, assim, acho que se superar e sair dessa caixinha aí que você falou é um grande desafio, porque é o desafio da inovação, né? E a gente se reinventar e inovar todo dia é muito difícil. E obviamente, sempre a gente cai na possibilidade do erro, porque todo mundo erra, né? Sim. Então, é um desafio grande, mas seguimos. Bom, eu queria começar falando da tua origem. Sim. Né? Que é a Feira de Santana. Isso influenciou na sua identidade criativa? 100%. Feira de Santana, Mamed, é uma cidade do interior da Bahia, né? 100 quilômetros de Salvador. E a Bahia, por si, já é aquele caldeirão de influências, né? A gente tem influência portuguesa, a gente tem influência africana, a gente tem uma força cultural muito grande, né? Tanto na área da gastronomia, quanto na música, quanto na arquitetura. Tem influência árabe também. Tem influência árabe também. Sim. Bahia. A Bahia. O nome Bahia vem de Bahia. Da junção, né? Isso. E claro. Na verdade, a Bahia, assim, foi o lugar onde o Brasil foi descoberto, né? Então a gente tem ali a chegada de grandes povos também, né? Claro que alguns foram ficando em outros lugares do Nordeste, depois a gente teve a mudança da capital para o Rio de Janeiro, então a Bahia, no fim, foi onde o Brasil começou. Então tem muita coisa ali. E a cultura é forte. A cultura é muito forte. Então eu cresci nesse berço cultural baiano, né? O cenário já é esse. Além de tudo isso que tem na cidade de Salvador, que não foi onde eu cresci, mas onde eu ia quase todo final de semana, porque é 100 quilômetros da minha cidade natal, eu cresci e nasci em Feira de Santana, que é essa cidade que eu te falei, que é conhecida como a Princesinha do Sertão, que é uma cidade de entroncamento rodoviário. Então, para todo lugar que você vai no Nordeste, você precisa passar por Feira de Santana, passando pela Bahia, né? Então, é uma cidade que tem muitas influências também. Então, tem essa questão da força do sertão, a força do comércio, da comercialização de alimentos, de agronegócios, e também tem um berço cultural muito grande do próprio sertanejo, né, do Nordeste. Sim. Então eu estava ali no meio desses dois polos, né, do polo Bahia. Você se formou aqui em São Paulo, Me formei né? aqui. Em São Paulo. Eu vim para São Paulo com 18 anos, não vim para fazer arquitetura. Não? Não. Olha, que interessante. Eu vim para fazer medicina. Aí fiz 8 meses de medicina, não gostei, liguei para os meus pais e falei, olha, não é meu futuro, não é esse. Realmente quero fazer arquitetura, mas eu tinha muito medo, porque a cidade que eu tinha nascido, e até a Bahia naquele momento, a arquitetura era algo muito específico. Sim. E era conhecido e tido ali como quase que um suporte de luxo, né? Sempre foi necessário ter um arquiteto, né? A gente sabe disso, mas não era tão... Que a tua intenção era estudar, se formar e voltar para a Bahia. A minha intenção inicial era essa, estudar, me formar e voltar para a Bahia. Mas eu não tinha arquitetos assim na família, eu não tinha um conhecimento muito específico do que era a profissão de arquitetura, né? Mas eu sabia que eu gostava. E eu sabia que eu entrava nos lugares e me despertava curiosidade.
E eu percebi que aquilo era além do que uma intenção, era realmente uma vocação, sabe? E aí foi quando eu saí da medicina e fui para arquitetura. Aí eu fui para o Mackenzie. Que bom que você descobriu rápido. Que bom que eu fui corajoso, né? Porque E o mercado da arquitetura está precisando de profissionais como você. Sim, eu acho que, na verdade, independente do que precisa, assim, é fazer o que ama, sabe? Acho que fazer o que ama, acho que tem que ser o motor de tudo. Sim. E eu olho assim, eu falo, putz, se eu tivesse ficado na medicina, eu não tenho dúvidas de que eu seria um profissional frustrado, sabe, assim, porque certo. Eu não consigo nem ver sangue. E você estudando ainda, você começou a fazer alguns projetos? Sim. Como que iniciou a tua carreira? Até porque tem muita gente que se inspira em você e quer conhecer um pouco mais de como você começou e como que foi o teu crescimento profissional. Na verdade, logo no final da faculdade, alguns amigos já me pediam para projetar assim, faz um hack para mim, faz a estante de casa. Até que chegou um amigo e falou assim, eu queria que você fizesse o apartamento inteiro. E eu não podia assinar o projeto porque eu ainda não era arquiteto, mas eu já tinha um amigo que já era arquiteto e a gente fez o projeto juntos. E ali foi o primeiro projeto que foi quase que um estágio intensivo, assim, né? Porque eu já estagiava no escritório de arquitetura, mas eu estava corresponsável por aquele projeto junto com um amigo já formado. E aí eu comecei a fazer essa obra, depois foram vindo outras e as coisas foram acontecendo. Quando eu me formei, num mês que eu me formei, eu tinha que tomar uma decisão, se eu ia para um escritório já pronto e ser um funcionário de escritório, ou se eu iria abrir o meu. Tirei um mês de férias nesse intervalo e resolvi abrir o meu. Aí acho que foi uma decisão assertiva. Você sente falta de não ter trabalhado no escritório de arquitetura? Não, eu acho que... Ou você conseguiu se encaixar muito bem tendo o teu próprio escritório? Olha, assim, eu não quero ser prepotente assim, na resposta, porque eu acho que indo para um outro escritório eu teria aprendido outras coisas. Né? Uhum. E eu teria aprendido até a forma como esses outros escritórios se organizam, né? Mas eu também imagino que seria também o tempo da minha vida que eu estaria doando para esse momento que eu ia ficar nos bastidores, digamos assim, uhum. né? E na hora que eu dei minha cara a tapa muito cedo, as coisas também aconteceram muito cedo, né? Ainda hoje tenho que me reinventar também como uma organização do escritório, porque eu não tive um sistema pré-formado, conhecido de um outro escritório. Eu tive que desenvolver meu próprio sistema, né? E desenvolvendo perguntando para amigos arquitetos, lendo, me virando, mas eu desenvolvi o que funciona para mim, para o meu escritório, sabe? Então acho que, de qualquer forma, se fosse para voltar no tempo, eu faria exatamente o que eu fiz. E você vivendo aqui em São Paulo, isso contribuiu para a tua evolução no seu estilo? Porque você cresceu de uma forma muito rápida. Sim. Né? Hoje você tem muitos trabalhos Sim. feitos e São Paulo te ajudou nisso? São Paulo ajuda quando ele te dá clientes bons, né? Essa é a verdade de São Paulo. Sem contar que é um berço cultural, assim, não tem muito o que a gente falar, né? Se a gente olhar que São Paulo, além de ter uma elite cultural muito forte, consegue entender teu estilo de uma forma singular, né? O público baiano, eles têm uma vocação muito maior para os movimentos clássicos da arquitetura e do barroco. Então, por incrível que pareça, lá eu tenho pouquíssimos clientes. Aqui em São Paulo, eu entendo que a cidade, por ser cosmopolita, por ser ligado com os novos movimentos que acontecem no mundo, é uma cidade que está sempre buscando coisas novas. Porque você está fazendo trabalhos, não é só para São Paulo. Não. Hoje, eu sei, pelo Brasil todo e no mundo afora também, né? Você fez vários trabalhos fora. Hoje a gente tem uns 4 projetos acontecendo fora, né? 5, mais ou menos isso. O que não é um número muito expressivo dentro do número de projetos que a gente tem no escritório, mas eu acho que para você chegar a esse ponto de ter projeto fora, de brasileiros e não brasileiros, que eu acho que é o mais importante, em casas significativas na Europa, por exemplo, eu acho que te dá quase que um carimbo, assim, uma chancela mesmo de que o trabalho tá acontecendo, entendeu? Mas é um baita desafio você Sim. fazer um trabalho à distância. Você conta com uma estrutura externa também para poder dar esse suporte, ou você que toca? Na verdade, o time, eu não toco nada sozinho. O importante
deixar isso bem claro, assim, porque é um time o tempo Ninguém todo. faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Comecei sozinho, mas eu não chegaria onde eu estou hoje sozinho, né? Somos em 32 arquitetos, né? Então, o time é todo localizado em São Paulo. A gente não tem ninguém fora, porque eu preciso ter esse contato diário com os arquitetos, com os materiais, com as aprovações. Os projetos que acontecem fora, a gente faz dividido em 3 visitas. Começo, meio e fim, e tem que ter uma equipe, seja lá onde for, Paris, Bruxelas, Nova York, de acompanhamento de obra. E todas as reuniões a gente faz online mesmo, ou o cliente vem até a gente ou a gente vai até o cliente. Bacana. E quais os elementos da arquitetura contemporânea utiliza para definir a estética? Elegante, simples? Eu acho que, na verdade, é a falta de elementos. Assim, é você escolher os elementos, sabe? É você selecionar, é o essencial, sabe? E eu acho que esse movimento da arquitetura minimalista, mas que eu deixo muito claro que não é aquele minimalismo frio, né? É um minimalismo com tempero, que eu falo que é o tempero baiano. Eu acho que é exatamente isso, é você escolher exatamente o que você vai considerar. E se tiver que numerar esses elementos, eu falaria que são os elementos naturais, né? Que são tanto os mármores, as pedras, madeiras, as texturas de madeira, as texturas de pedra, os linhos naturais. Eu acho que esses elementos reforçam muito a identidade do nosso trabalho. Bacana. E de que maneira o treinamento do olhar é desenvolvido por meio de suas... Você faz viagens, experiências culturais para poder... você se inspira no... Eu acho que isso é para fazer um projeto? Para fazer um projeto. Eu acho que assim, Mamed, talvez um dos pontos mais importantes. Quando eu viajo assim, eu posso não ficar necessariamente naquele hotel. Que sempre tem alguns hotéis de design que alguns arquitetos fazem que a gente gosta. Mas eu gosto de ter a experiência de visitar esses lugares. Então estar em contato com o que eu posso oferecer para os meus clientes. Se eu não posso ficar naquele hotel, porque às vezes tem hotéis que as diárias são absurdas, eu vou tomar um café ou jantar nesse hotel, porque eu quero conhecer o detalhe da cuba do lavabo, eu quero conhecer a iluminação, eu quero ter contato com aquilo. Então eu acho que o treinamento do olhar é exatamente a gente se colocar nessas situações em que o nosso olhar está sendo treinado para trazer isso para os nossos clientes. E como que a gente vai fazer isso? Não necessariamente precisa ser em viagem internacional. Às vezes aqui dentro mesmo, até dentro do nosso estado, a gente tem lugares lindos, feitos por arquitetos também renomados e que admiro bastante, em que a forma como ele fez o detalhamento da lareira, ou simplesmente o detalhamento da cuba do banheiro, ou a forma como é colocado determinada janela ali naquele lugar e fazendo enquadramento da paisagem, já é um treinamento de olhar. Eu acho que o treinamento do olhar ele está muito ligado a você estar aberto para a beleza, você estar em busca da beleza. E ela pode estar em qualquer lugar, em todos os lugares. Ou seja, não precisa nascer num berço de ouro para poder fazer um projeto criativo. Eu acho que na verdade, a gente tem até em comunidades muito simples, a gente consegue ver ali elementos de beleza muito grande também, entendeu? Eu acho que a gente tem que ter, inclusive, esse treinamento de olhar apto a enxergar o belo não só nas situações que são ligadas com o dinheiro, com os grandes custos. O belo também está em outras situações, entendeu? E eu acho que o grande desafio é esse, é encontrar o belo em situações inusitadas. E como você integra a tradição de materiais brasileiros com tendências internacionais do design? A gente sabe que hoje o mercado nacional brasileiro, ele tem um design interessante, né? Mas Sim. como você consegue fazer essa integração? Na verdade, o movimento do design, ele acontece hoje de uma forma muito próxima, né? O que acontece em Milão, quase simultaneamente acontece aqui também, né? Sim, Antes a gente tinha, eu lembro que na minha primeira feira de Milão, em 2015, existia um tempo para chegar as coisas aqui ainda. Hoje, lançam uma coisa em Milão, no mês que vem, as fábricas brasileiras já estão fazendo algo que mostra muito essa história das tendências. Mas eu acho que se for para falar de design brasileiro e o que nos torna singular, único, eu falaria dos materiais brasileiros, né?
Eu acho que a gente tem madeiras brasileiras que pode ser desde o jacarandá, que foi um símbolo do modernismo brasileiro, do mobiliário, como pedras naturais brasileiras também, exóticas, únicas. Eu acho que o Brasil, quando a gente fala de design, a gente fala também de produtos daqui, né? Da beleza natural, né? Do que a gente tem nas nossas mãos. Que eu acho que lugar nenhum do mundo tem tanta beleza natural quanto a gente. Além do que é um país de dimensões assim continentais, então a gente tem muita coisa. Sim. E é por esse motivo que chama a atenção os arquitetos do Brasil, né? Eu acho que por poder mostrar o que tem aqui para o mundo, né? Sim. Em termos de produtos. Sim. E eu acho que tem também assim a nossa capacidade de se reinventar diante de uma experiência cultural tão grande, sabe? Assim, se você comparar, por exemplo, a cultura dos sulistas com a cultura dos nordestinos, é completamente diferente. Sim. Né? E eu preciso, muitas vezes, como designer, criar um produto que atenda às duas demandas. Entendeu? Eu preciso criar um produto que venda de um lado ao outro. Isso mesmo. Entendeu? Então, acho que isso que é o mais importante. Em que aspectos seus projetos refletem a filosofia de narrar histórias e criar cenários por momentos felizes? A gente tenta fazer um projeto que não seja apenas funcional e bonito. A gente tenta sempre buscar a história do cliente dentro daquele projeto, né? E como que a gente faz isso? Conhecendo o cliente. Nossos projetos, se você entra no nosso site, você vê que eles são completamente diferentes um do outro. De paleta de cores, do tom da marcenaria, tudo é diferente. Porque cada projeto, de fato, a gente vê ele como único no escritório, né? E ali não é feito só pelas mãos do escritório, é também feito pelos clientes e pela história do cliente. Então a gente tem projeto de clientes que estão montando a primeira casa e que precisa representar esse momento. A gente tem alguns projetos de clientes que a gente faz a paleta de cor baseado no filme predileto dele. Cada projeto a gente vai criando uma historinha ali. Claro que para a gente criar essa historinha a gente precisa da participação do cliente. E conhecer profundamente o cliente para poder entregar o melhor resultado possível. Exato. Né? E tentar investigar mesmo ali, nas entrelinhas, o que de fato o cliente quer. Porque é muito difícil um cliente te falar na primeira reunião de forma tão certeira o que ele quer. Na verdade, o que ele quer está nas entrelinhas. E é um trabalho de investigação. Você entender o que faz sentido para aquele cliente dentro, né, daquela configuração daquele apartamento ou daquela casa. Eu vou te falar que o pessoal vai ficar bravo aqui comigo, mas muita gente não escuta o cliente. Né? Cliente. E eu acho que é importante... eu acho que é se posicionar. Mas já chegou alguma vez um projeto para você que a pessoa fala, eu quero desse jeito, aí você olha e fala, gente, não vai dar certo. Você consegue... Sim. Eu acho colocar que... claro que é a cara do cliente, mas... Sim. Mudar isso para ficar um design interessante? Eu acho que isso tem sido cada vez menos. Acho que a partir do momento que a gente vai construindo uma carreira, a gente também vai construindo uma credibilidade. No começo, eu tive que negociar muito com o que eu acreditava versus o desejo do cliente. Mas eu descobri uma coisa, que a gente tem que se posicionar. O cliente tem que se posicionar, como eu te falei, e o arquiteto também tem que se posicionar. E aí, juntos, vocês entendem até que ponto vale ou não o diálogo, ou se simplesmente porque, na minha opinião, tem que ser a voz do cliente, a voz final. É ele que vai morar ali. Entendeu? É ele que vai viver ali. Então, assim, se ele realmente quer um painel de marcenaria preta na casa, e eu acho que vai ficar melhor o branco, por uma questão de iluminação e tudo, eu explico para ele, me posiciono, mas se ele quiser o preto, vai ser o preto e ponto final. E vamos fazer mas você tenta mostrar e convencer ele de que... Eu tento dar minha opinião. Acho que não é nem convencer. Eu tento dar minha opinião, porque ele me contratou para isso, né? Ele me contratou para eu dar minha opinião. Ele tem que se sentir bem dentro da... Sim, e ele tem que se sentir bem dentro da casa. Então, mas eu dou de uma forma muito sutil. Assim, eu faço me posiciono de uma forma muito sutil, muito educada e muito amigável.
e deixando ele muito ciente de que a decisão é dele e que a palavra dele é que conta, entendeu? Eu participei eu olhei bastante Casa Cor, né? Eu vejo o seu trabalho já há algum tempo. E toda Casa Cor que você faz, eu tenho a sensação de que você está contando uma história. Sim. Né? É isso mesmo? Sim, total. A gente tem um desafio nosso de investigar o Brasil, né? E isso está sendo contado desde a primeira Casa Cor, lá em 2016, que é um desafio da gente tentar entender o que é o Brasil para a gente, como que a gente representa esse Brasil. Então, cada ano que a gente faz Casa Cor, esse foco da gente de investigar o Brasil é apresentado lá com uma história. Às vezes a história é muito clara, mas às vezes a história vem por meio de elementos, né? Mas eu acho que esse compromisso que a gente tem nesse desafio é da gente valorizar cada vez mais o que é daqui, o que é nosso, o que faz parte da nossa cultura, né? Acho que a gente passou muitos anos olhando só para o que é de fora, né? Uhum. Para o design europeu, para o design americano, enfim. E a gente tem muitas influências, né? Cinema, Netflix, tudo é de fora. Então, a partir do momento que a gente apresenta o que é nosso e a gente estuda o que é nosso, mas a gente apresenta de uma forma elegante, de uma forma conceitual, de uma forma embasada, eu acho que faz a gente olhar para o que parecia aquela história da beleza que eu falei minutos atrás, assim, que parecia cotidiano, corriqueiro, mas que se apresenta de uma forma completamente diferente, sofisticada. Esse jeito seu de conversar com a gente, isso ajuda no dia a dia? Porque você é uma pessoa muito tranquila, né? Pois é, falam isso. Só nas câmeras você não é isso? Não, eu sou tranquilo, é engraçado que falam isso. Esses dias, até a Lucila da Casa de Valentina postou, teve uma história na Casa Vogue, e aí ela comentou que ela tinha me escolhido para ser o arquiteto dela, porque eu sou uma pessoa muito calma e que eu iria ali tranquilizar nos processos de desenvolvimento das expectativas e tudo. Eu me sinto honrado por ter esse adjetivo de calmo, mas eu não sou calmo. Eu acho que isso eu escutei hoje, inclusive, que eu tive em contato com a Amanda Ferro, e ela falou a mesma coisa. Então, por dentro, eu tô ali, sabe? Eu sou, na verdade, o oposto, eu sou extremamente ansioso. É engraçado isso, mas eu vou construindo a minha calma, né? Assim, já sei, por exemplo, que eu tenho que praticar muito exercício físico por dia, meditar, porque, na verdade, eu não sou calmo. Não. É muita coisa passando pela minha cabeça. Muita coisa acontecendo. Calma eu não sou, adoraria ser. De que forma o seu método de trabalho difere daqueles praticados por grandes nomes da arquitetura? Eu estou te colocando em cada pergunta, né? Não, mas está tudo certo. Olha, o primeiro ponto é exatamente essa capacidade de diálogo, sabe? Eu acho que a geração nova vem com a capacidade de diálogo muito forte, assim, de se colocar do lado do cliente, não na frente do cliente, né? Eu acho que esse talvez seja uma das maiores características, não minhas, mas de uma geração inteira aí que vem conversando com o cliente para chegar no resultado final interessante. E segundo, eu acho que é uma questão de estilo mesmo. Acho que o novo sempre vem. Assim como eu vim e estou chegando, vai vir gente também, provavelmente veio na Casa Cor passada, vai vir gente na Casa Cor seguinte, porque o novo sempre vem, faz parte do fluxo natural da vida, né? Eu acho que o desafio é se manter num trabalho, né? E aí eu olho para pessoas que já estão aí há muito tempo, por exemplo, o próprio Léo Schettmann, e tenho uma maior admiração, sabe? Porque não é só sobre você se lançar, é sobre se lançar e permanecer. Se manter. E se manter. O cara já fez não sei quantas Casa Cor, assim, sabe? É muito estressante aquilo. Sim. E estar ali, estar no mercado, exato, tá ali, tá no mercado e tá feliz, com energia, assim, sabe? Eu acho que isso é admirável, entendeu? Talvez até mais admirável do que quem está começando. Acho que a gente tem que ter muito respeito pela história do que veio antes, né? Mas as pessoas querem saber de você, porque você é um profissional que
pouco tempo você conseguiu se destacar no mercado nacional e internacional. E é uma pergunta que eu queria fazer até para o pessoal que está assistindo a gente. No que te destaca você, Nildo José? Eu acho que essa pergunta é super difícil, porque eu não sei se eu vou saber te responder. Algo que você fala assim, eu sou bom nisso. Eu acho que é uma junção de alguns fatores. Tem um fator muito importante que é meu time. Nosso time de arquitetos de criação, executivo, decoração, é um time muito bom. Assim, eu acho que eu não conseguiria justificar o nosso sucesso sem utilizar eles como escudo inicial, sabe? Eu acho que são pessoas que, além de terem um talento, também amam o que fazem. Então, assim, como eu te falei, ninguém cresce sozinho. Então, o primeiro ponto, eu acho que é time. Segundo ponto, é o amor e a paixão pelo que eu faço. Então, assim, se for para trabalhar sábado e domingo, eu trabalho sábado e domingo. Assim, aliás, eu não tenho nem essa percepção do que é trabalho e do que é lazer. Assim, às vezes, eu tô no meu momento de lazer vendo ou estudando coisas de arquitetura. Assim, eu não consigo olhar e falar assim, olha, não, isso aqui não é lazer. Acaba se tornando um lazer quando você ama o que você faz, né? E aí as viagens que eu programo estão ligadas com isso, a vida que eu levo está ligada com isso. Então eu acho que não existe um caminho, né? Não existe uma fórmula perfeita do sucesso e nem acho que essa fórmula eu tenho. Eu acho que são vários caminhos e você vai somando todos eles ao longo de uma vida, de uma trajetória. E eu acho que o mais importante de tudo é você ser feliz com o que você está construindo, sabe? Eu acho que aí para mim que é o sucesso. Não é capa de revista, não é prêmio. É você olhar, abrir o site, olhar e falar assim, putz, isso me representa. Assim, é essa história que eu tô querendo fazer. Todo sabe? o resto é consequência de um bom trabalho que você faz. Todo o resto é consequência. E eu acho que, no final das contas, todo o resto, ele também desaparece, né? Assim, é muito engraçado você ver isso, mas, por exemplo, uma capa de revista, ela também envelhece, ela também desaparece. Mas se você puder tocar na vida de uma pessoa e puder mudar a vida de uma pessoa, seja de um funcionário que está trabalhando comigo, ou seja da pessoa que vai morar naquela casa, isso não envelhece, né? Então, eu tento ir sempre por esse caminho. Tem uma coisa que você falou, você citou 3 vezes, e me chamou muita atenção, até porque eu gosto bastante. Você falou de equipe, de pessoas. Sim. Você respeita muito as pessoas que trabalham com você. Sim. Então, você busca sempre profissionais para fazer um trabalho diferenciado, ou você acaba treinando as pessoas? Porque hoje eu escuto muito essa dificuldade quando você coloca um profissional para trabalhar com você, da pessoa não conseguir ter a resposta que você precisa num bom trabalho. Não, é super difícil gerir pessoas, né? Acho que é o monstro dos empresários. Acho que é o maior desafio. É o maior né? desafio. Porque além de arquiteto, hoje você é um empresário, né? E gerir os sonhos dessas pessoas, né? Também. Porque todo mundo tem seu sonho e ainda bem que todo mundo tem seu sonho. A gente lá no escritório, eu digo que os meus pilares maiores, além das minhas sócias, coordenadores e tudo, a gente treina as pessoas para chegarem nas posições que elas estão. E é muito bonito a gente ver uma pessoa que entrou completamente perdida, sem saber exatamente como fazer e o que fazer, se despertar e você enxergar nela um talento e ela brilhar naquele talento, sabe? Eu acho que é exatamente isso que eu te falei. O sucesso está exatamente aí, da gente desenvolver as pessoas também, sabe? E da gente mudar a vida das pessoas. Então, eu acho que a gestão e todas as dificuldades que a gente tem, que a gente também tem, tá? Essa gestão de pessoas e tudo, está muito ligada a partir do momento que você admira as pessoas que estão também trabalhando contigo. E que você se coloca na posição de você aprender com elas também. Porque você vai ensinar. Mas eu aprendo tanto com eles. E essa geração que está vindo, está me ensinando tanto também. Você é jovem ainda, você está falando da nova geração? Da nova geração. São os Zs, né? Então, assim, Jay-Z que eles chamam. Então, assim, cara, tem muito para aprender ainda, sabe? E eu acho que essa troca que é o que fermenta mesmo
no escritório. E faz da gente ser realmente um ambiente de trabalho saudável. Temos problemas? Temos problemas. Não só são flores. Nada é perfeito. Nada é perfeito, mas a gente vai buscando ajustar. Dá um recadinho para aquelas pessoas que estão começando com o escritório. O que você passaria aí como experiência, apesar de você, de novo, repetir, né? Sim. Vou falar mais pouco tempo, né? Mas você está numa ascensão, você está crescendo bastante, tem vários trabalhos. O que você daria de recado para esses profissionais que estão começando? Olha, não desistir. Porque às vezes o caminho de desistir pode parecer tentador, sabe? Assim, de tipo... Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Eu lembro que em abril de 2015, eu não fechei um projeto. Não tinha, assim, nada. Tive que tirar o dinheiro que estava no meu bolso ali para conseguir pagar. Foi quando eu já estava começando a montar meu escritório, consegui pagar a sala do coworking. Mas é importante a gente não desistir. Se a gente estiver muito claro, tem uma voz no nosso coração, né? Do que é o nosso sonho, do que faz sentido pra gente. É a gente escutar essa voz e não desistir. Porque eu acho que chega para todo mundo. Boa. Acho que é isso aí. Muito bom. Estou terminando a entrevista com você, mas eu ainda tenho mais 3 perguntinhas para fazer. Manda bala. Você teve algum projeto desafiador que você falou, olha, me superei nessa? Desafiador de forma positiva ou negativa? Que você... Vamos falar de positivo, né? De coisas melhor. Positivas. Eu acho que o mais desafiador foi a Casa de Paris. Uma casa... Paris é uma cidade muito difícil de fazer obra, né? Tem inúmeras aprovações, porque a cidade é praticamente toda tombada. E a gente precisou fazer essa obra, o cliente era um cliente francês, então tinha o desafio da língua, né? A gente se comunicava em inglês, mas ainda assim existem esses desafios de tradução. Sim. E ele contratou a gente em 2019, 2020 veio a pandemia. E aí a gente precisou fazer uma casa que é super importante, uma obra inteira online, acompanhando a obra por FaceTime, pelo WhatsApp, pelo celular, dentro dessas condições, e deu super certo. Assim, dentro, né, de todas aquelas condições que a gente tinha naquele momento, deu muito certo. Assim, eu entrar nessa... Eu não tinha visitado nem a casa antes. E aí eu visitei para fazer as fotos da casa. E aí entrar nessa casa, assim, depois de toda essa dificuldade foi... Normalmente você faz a produção também da casa, aí quando Sim. você vai, faz a produção e já... Faço a produção e depois a gente já faz a foto. A gente já associa a data de produção, a gente vai 2, 3 dias antes, faz a produção toda, e aí no quarto dia vem um fotógrafo, tira a foto, e aí a gente vê o que o cliente vai ficar, o que o cliente não vai ficar, e tira para fazer devolução para as lojas. Então é mais ou menos isso. Então assim, ter esse resultado final foi, acho que, uma grande surpresa. Bacana. E o que marcou a tua carreira? Eu acho que as participações na Casa Cor, todas foram muito importantes. Mas teve uma específica que foi a primeira, assim, que foi a capa da Veja São Paulo. Eu acho que foi um divisor de águas, assim. É o que fez você se destacar no mercado? Não acho que me fez destacar. Eu não acho que me fez destacar, não foi isso. Mas ali eu entendi que tinha mudado, sabe? Ali eu entendi que o jogo virou, assim. Ali eu entendi que, na verdade, teve uma necessidade muito grande de eu focar mesmo, sabe? Foi um momento em que essa capa aconteceu em maio de 2016, né? E aí... Era a primeira Casa Cor? Foi a minha primeira Casa Cor. Primeira Casa Cor e... Isso. Acho que foram... Você já foi destaque logo na primeira? Na partida. Uau! Foi muito bom. E aí eu acho que existiu ali um pontapé inicial muito forte. Eu precisei focar. E foi o momento em que eu realmente separei o ano de 2016 inteiro, 17 inteiro. Eu fiquei bem workaholic mesmo, porque eu entendi que era a minha grande chance. E eu acho que a gente saca isso. A gente tem momentos da vida da gente que a gente saca que ali são as nossas grandes chances, né? Tem pessoas que se agarram a isso e fazem acontecer e outras que deixam passar. Eu percebi que era a minha grande chance. E aí eu foquei e foi quando o escritório aconteceu. Quando eu
fiz a Casa Cor, era eu e mais uma funcionária, uma estagiária, e hoje nós somos em 32. Então, assim, Bacana, não é só isso, sabe, Mamed? Não é só isso. Não atribuo o sucesso que a gente tem hoje só a esse evento, claro que não. É um somatório de várias coisinhas, né? E também do sobrenatural, porque a gente também precisa acreditar no que for. Eu acredito em Deus, a gente precisa acreditar no que for, porque tem uma força sobrenatural movendo nossas vidas também. Então, acho que é um somatório de várias coisas. Muito bom. Por mim, eu ficaria mais uma hora contigo aqui. Deu certo. Foi muito bom. Obrigado. Você, obrigado pelo convite. Estou muito feliz. Espero que as pessoas... Eu também. Obrigado. Você tenha passado a tua experiência. As pessoas, desejo todo o sucesso do mundo para você. Para você também. Sucesso. Muito obrigado. E faço um convite. Você sabe que a gente trabalha para uma marca, né? Sim, a Todeschini. Eu estou fazendo esse convite aqui para você, para a gente conhecer, na frente de todo mundo, para você conhecer preciso ir. E a gente estar mais próximo. Eu queria só falar sobre a Casa Dexco, né? Nós estamos na Casa Dexco. Estamos juntos lá com a Todeschini. É um ambiente bem bonito que eu acho que seria interessante todos visitarem, porque é um espaço que vai ficar por 2 anos. A Casa Dexco fica por 2 anos e temos um ambiente juntos lá, que é a cozinha com o design minimalismo fluido. É bem conceitual, mas representa muito também o que é meu ponto de vista em relação ao futuro da gente, né? Acho que vale a pena a visita, tá super legal a mostra e durante 2 anos dá tempo de ir, né, gente? Dá tempo. Então dá tempo de ir. É isso aí. Obrigado, Nildo José, pela presença. Obrigado Estou muito honrado de recebê-lo aqui e até o nosso próximo ADCast.